Olá mais uma vez. Estás preparado? Agora vou-te ensinar a representar uma reta e ver como é que um ponto pertence a uma reta. Para além disso, também vamos ver pontos muito especiais de uma reta, ou seja, o ponto em que a reta atravessa o plano horizontal de projeção, o ponto em que a reta atravessa o plano frontal de projeção, assim como o ponto em que a reta atravessa o beta 1,3 ou mesmo o beta 2,4. Pronto, como é que se representa uma reta? Uma reta fica totalmente definida desde que eu consiga desenhar dois dos seus pontos. Se eu tiver dois pontos numa reta, consigo perfeitamente desenhar a reta. Agora, quais são as condições para que uma reta contenha um ponto? Ou seja, como é que eu sei que um ponto pertence a uma reta? É simples. A projeção 2 do ponto está na projeção 2 da reta e a projeção 1 do ponto está na projeção 1 da reta. Tão simples como isso. E, de facto, se eu tiver dois pontos no espaço, é perfeitamente possível desenhar uma reta a passar pelos dois pontos. Repara, a reta fica totalmente definida com dois pontos. Vamos ver um exemplo. Como é que eu faço para desenhar uma reta? Tomem nota deste exercício. Tirem os dados. Tirem os dados para o vosso caderno e aproveitem para ir desenhando comigo. Não se limitem a ver, desenhem também. Ora, o que é que acontece? Primeiro, eu devo representar o eixo do X e dar indicação clara sobre a parte positiva do plano 1, plano horizontal de projeção, e a parte positiva do plano 2, plano frontal de projeção. A seguir, faço também referência à referência das abscissas, o zero das abscissas. Agora, se vocês tomaram as notas que eu vos pedi, o ponto A tem de coordenadas 2, 5, 1. Ora, o 2, sabem que é a abscissa, portanto é apenas uma representação para a esquerda ou para a direita. Depois temos o 5, que é claramente o afastamento, ou seja, neste caso o afastamento é 5 positivos, 5 para a frente, é o afastamento, que nos dá a localização da projeção 1 do ponto A. E a seguir temos um de cota. Um de cota é qualquer coisa como 1 para cima, ou seja, é a projeção A2, a projeção frontal do ponto A. E assim ficamos com o ponto A devidamente desenhado, através de duas projeções. O ponto B tem menos 2, 2 menos 1. Como é que se faz? Começam por marcar a abscissa, neste caso é menos 2, uma abscissa negativa, para o lado direito. A seguir 2 de afastamento, marcam 2 de afastamento, 2 para a frente. Este é o afastamento do ponto B, eu vou-lhe chamar então B1. E a seguir a cota, que é menos 1, portanto menos 1 de cota. E assim eu consigo representar o ponto B. Ora, se a minha reta R passa pelos pontos A e B, uma vez que está definida por eles, então, necessariamente, R2 passa por A2 e por B2, e devo representar a minha reta agora já com um traço mais grosso, de modo que se veja bem. Este será R2. Escrevem o nome da reta à beira da projeção respectiva. E aqui, se unir o A1 com o B1, obtenho qualquer coisa como R1. Com estas duas projeções eu tenho a minha reta perfeitamente definida. Agora reparem só nisto. Esta é a projeção 1. A projeção 2 diz-me que tenho aqui uma cota positiva e que tenho aqui uma cota negativa. Quer dizer que na realidade a minha reta está numa posição deste género. Esta é a posição verdadeira da reta, para passar pelos dois pontos. Ou seja, nós, através das duas projeções, conseguimos percepcionar o que é que se passa no espaço. Isso é importante. Vejam como é que a reta é no espaço. Isso ajuda. Agora, quero representar o ponto C, que tem 3 de afastamento. O que é preciso para um ponto pertencer a uma reta? Eu já vos disse. Para o ponto pertencer à reta, a projeção 2 do ponto tem que estar na projeção 2 da reta e a projeção 1 do ponto está na projeção 1 da reta. Se o ponto C tem 3 de afastamento, então eu só tenho que procurar um ponto com 3 de afastamento e encontro aqui um. Reparem, este ponto tem 3 de afastamento. A medida daqui até aqui são 3, em R1. Portanto, esta será a posição C1, um ponto com 3 de afastamento.
E o C2, para o ponto pertencer à reta, terá que estar obrigatoriamente em R2. Temos ali então o nosso C2. Ponto C pertence à reta e tem 3 de afastamento. Portanto, é fácil marcar um ponto pertencente a uma reta, sabendo o seu afastamento, estando a reta já representada. Quanto ao ponto D, diz que tem 4 de abscissa. Como é que eu faço? Marco os 4 de abscissa. Vou marcar os 4 de abscissa. E a seguir, para o ponto D pertencer à reta, só há uma maneira. Só uma maneira. Na abscissa respectiva, eu já sei que D2 tem que estar obrigatoriamente em R2 e D1 só pode estar em R1. Só assim é que o ponto pertence à reta. Senão nem faria sentido de outra maneira. A reta está nesta posição e o ponto está ali. Passemos agora para o ponto E. Diz ali que o ponto E tem menos 3 de cota. Menos 3 de cota, como é que eu faço? Reparem, se vocês seguirem a linha das cotas, este é R2, são as cotas, vai haver ali um ponto com cota negativa, ou seja, na parte de baixo. Então vou procurar um ponto com menos 3 na linha das cotas. E cá está ele. Este ponto aqui só pode ser o ponto E, porque tem E2 em R2 com menos 3 de cota e o E1, por acaso também é negativo, em R1. O ponto E também pertence à reta. Agora, queria que vocês tomassem atenção àquilo. O que é que são os pontos notáveis de uma reta? Lembram-se de eu vos ter dito que a reta atravessa o plano frontal de projeção, o plano horizontal, atravessa o vetor 3 e pode até atravessar o vetor 2, 4. Chamamos a esses pontos especiais da reta pontos notáveis da reta. Então, quais são os pontos notáveis de uma reta? Temos o chamado traço horizontal. O traço horizontal, que normalmente é conhecido por H associado ao nome da reta, H de R. O traço horizontal é o ponto exato onde a reta atravessa o plano horizontal de projeção. Portanto, é um ponto que tem 0 de cota. Aqui é muito fácil encontrá-lo. É só procurar onde R2 dá 0. Está aqui o meu H2. E nós assim ficamos a percepcionar exatamente onde é que a reta atravessa o plano horizontal de projeção. É aqui, no seu traço horizontal, H1. Depois procuramos o traço frontal. Traço frontal. Traço frontal, normalmente a gente associa a um F da reta. Traço frontal é o ponto onde a reta atravessa o plano frontal de projeção. E este ponto tem 0 de afastamento, sempre. Portanto, neste caso é só ir à linha dos afastamentos e ver onde é que dá 0. Temos aqui o nosso F1. Portanto, os pontos frontais, ou os traços frontais, têm 0 de afastamento. O ponto para pertencer à reta, F2, terá que estar obrigatoriamente em R2. Está aqui, F2, em R2. A seguir, temos o traço da reta em beta 3. Traço em beta 3, ou seja, no bissetor dos diedros ímpares. Aqui, procuramos um ponto da reta que tenha cota e afastamento iguais. Portanto, este ponto terá que ter cota e afastamento iguais. Normalmente é associado à letra Q, que é da reta R. E vamos aqui procurar um ponto que tenha cota e afastamento iguais. Apercebemos que esse ponto, neste caso, o ponto Q não dá dentro dos limites da folha. Portanto, no outro exercício mais à frente vocês verão como é que se determina este ponto. Quanto ao traço em beta 2, 4. Traço em beta 2, 4. É um ponto que normalmente se associa à letra I da reta. E este ponto é um ponto que tem a particularidade das projeções serem coincidentes. Ou seja, é só ver onde é que o R2 e o R1 têm um ponto com coincidência de projeções. Este será certamente o nosso I de R2, que coincide com o I de R1. E é o traço da reta no beta 2, 4.
O beta 3 que aqui neste exercício pura e simplesmente não cabe, seria com cota e afastamento iguais, para pertencer ao beta 3. Agora, vamos passar para uma outra situação, para outro tipo de reta. Olhem agora para o segundo enunciado. Neste segundo tipo de reta, nós não temos dois pontos de reta, temos apenas um ponto. Olhem aqui para o espaço. Portanto, temos apenas um ponto da reta conhecido, mas sabemos exatamente os ângulos que a projeção horizontal e a projeção frontal fazem com o plano horizontal de projeção e com o plano frontal de projeção. Ou seja, sabemos exatamente quais são os ângulos que as projeções fazem com os planos de projeção. Sabendo isto, nós conseguimos desenhar a reta. Para isso, há uma convenção. Eu precisava que vocês passassem a convenção e que não a esquecessem. A convenção o que é que diz? Se vocês idealizarem que tem aqui o eixo do X, uma linha qualquer de referência, e idealizarem que está aqui um ponto qualquer em projeção 2, e aqui um ponto qualquer em projeção 1, e atenção que este P2 e este P1 até podiam estar em diedros diferentes, pouco interessa. A convenção para as representações dos ângulos é a seguinte. Vocês desenham uma linha horizontal a passar por P2 e se a projeção frontal da reta tiver abertura para a direita, vocês olham para o lado direito e fazem aqui o ângulo de abertura. Esta é uma abertura para a direita que nós designamos por AD, da projeção frontal. Quanto à projeção frontal, se tiver uma abertura para a esquerda, passa na mesma pela projeção 2 do ponto, vocês viram-se para o lado esquerdo e é aqui que está marcado o vosso ângulo. E é indicada abertura para a esquerda apenas pelas iniciais. Quanto às projeções horizontais, fazem também uma linha horizontal, viram-se para a frente, esta será a abertura para a direita, de uma projeção horizontal, e esta será a abertura para a esquerda, de uma projeção horizontal. Esta é a nossa convenção. Passem isto, têm que seguir esta convenção. E agora vou-vos mostrar como é que funciona então um exercício em que vos dão os ângulos e apenas um ponto da reta. Ok, agora reparem só nisto. Vamos ver então esta reta que vocês têm aí. Agradecia que passassem os dados antes de seguir o resto do exercício. Passem os dados todos. E agora reparem. Primeiro vocês devem desenhar o vosso eixo do X. Não se esqueçam de marcar no eixo do X a parte positiva do plano horizontal e a parte positiva do plano frontal. A seguir marcam a referência das abscissas. E o ponto P diz ali 2, 5, 1. Como é que fazem? Vocês basicamente só têm que escolher a abscissa correta, para o lado positivo das abscissas, que é para a esquerda, 2, 5, que será um afastamento positivo para a frente, e a seguir 1, que será uma cota positiva para cima. E temos aqui o nosso ponto P. P2, P1. Projeção horizontal e projeção frontal do ponto P. A seguir, diz ali, a projeção frontal faz um ângulo de 45, abertura para a direita com o plano horizontal de projeção. Agora vamos lá ver. A projeção frontal está no plano frontal de projeção. Portanto, é perfeitamente natural que esta projeção frontal faça um certo ângulo com o plano horizontal de projeção. Ok? Mas onde é que se representa esse ângulo? Em P2. Ou seja, a projeção da reta tem que passar pela projeção do ponto. Então, vocês só têm que se localizar em P2, viram-se para o lado direito para poderem seguir a convenção e a seguir abrem 10, 20, 30, 45 e desenham a vossa reta a passar pelo ponto P2 com a tal abertura para a direita de 45 graus. E a reta fica imediatamente representada. Esta será a projeção S2 da reta que contém o ponto P, okay? Cuja projeção frontal faz 45 graus, abertura para a direita. Quanto à projeção horizontal, diz que faz 30 graus de abertura para a esquerda. Então como é que vocês fazem? Vêm a P1, viram-se para o lado esquerdo, seguem a convenção, as projeções 1 são positivas para a frente, portanto abrem 10, 20, 30 e a seguir
representam R1. R1 que está com uma abertura para a esquerda. E a reta chama-se S. S1. Ok. Agora, diz assim, representa os traços da reta nos planos de projeção e nos bissetores. Isto é a mesma coisa que pedir os pontos notáveis. Os traços nos planos de projeção é o F e o H. Os outros pontos notáveis são os traços nos bissetores. Então, como é que nós fazemos isto? Primeiro, vou procurar o traço onde a reta tem 0 de cota. Esse traço é o traço horizontal da reta de certeza. Chama-se H da reta S. Projeção 2. Tem 0 de cota. Este ponto, para fazer sentido, o H1 tem que estar só num sítio, em S1. Portanto, tenho aqui então a representação de H de S, projeção 1. A seguir, vou ver onde é que está o meu F. O meu F é onde a minha reta tem 0 de afastamento. F de S1. Então, o F de S2 só pode estar em S2. Para isso, faço uma linha de referência e vou prolongar a reta mais um pouco para conseguir obter o traço F de S2. Ok? A seguir, vou procurar o traço em beta 2,4, que neste caso não cabe na folha, mas vocês já viram há um bocado como é que se faz. Portanto, o traço em beta 2,4 seria onde as projeções coincidem. Quanto ao traço em beta 1,3, é um traço em que, para o ponto pertencer à reta e ao beta 3 ao mesmo tempo, terá que ter as projeções iguais. Para isso, é possível fazer aqui uma construçãozinha em que este ângulo é igual a este e muito rapidamente vocês encontram um ponto com afastamento e cota iguais, obtido através da semelhança de triângulos. Vou chamar este ponto, por exemplo, Q é da reta S projeção 2 e Q é da reta S projeção 1. Reparem que em S1 tem todas as projeções 1 da reta e em S2 tem todas as projeções 2 da reta. O ponto P de passagem, as projeções e depois os pontos notáveis que foram possíveis de determinar dentro da folha. Ok, finalmente, quero-vos mostrar agora um caso em que vocês vão representar uma reta em que o enunciado é misto, ou seja, dá pontos, dá apenas uma das direções de uma das projeções. Vamos ver como é que funciona isso. Vejam agora o enunciado, por favor. E diz assim: desenha as projeções de uma reta W, cujo traço em beta 1,3 é o ponto Q, que tem 1 de abscissa e 4 de cota. A primeira coisa, vocês apercebem-se logo, se o ponto Q pertence ao beta 1,3 e tem 1 de abscissa, o facto de ter 4 de cota força a que tenha 4 de afastamento. Ou seja, qualquer ponto do beta 1,3 tem cota e afastamento iguais. Portanto, a partir do momento que tem 4 de cota, também tem 4 de afastamento. E daí que o ponto Q torna-se um ponto fácil de desenhar, porque rapidamente vocês o conseguem definir. Basta marcar 1 de abscissa, o 4 de cota, e já sabem que se ele pertence ao beta 1,3, claro que tem 4 de afastamento. E este será o vosso ponto Q. Q2, Q1. Está o ponto Q devidamente representado. Agora, depois de terem o ponto Q devidamente representado, diz assim: a projeção frontal da reta faz um ângulo de 45 graus de abertura para a direita com o eixo do X. Ora, eu posso dizer que a representação frontal faz um ângulo para a direita com o eixo do X, como também posso dizer com o plano horizontal de projeção. O importante é perceberem que faz 45 graus de abertura para a direita. Então, eu já sei que se é a projeção frontal, eu só tenho que me colocar em Q2, vir-me para o lado direito, abro 10, 20, 30, 45 graus e desenho qualquer coisa como a projeção 2 da reta. Neste momento, apercebo-me que este será o meu W em projeção 2. Quanto ao W em projeção 1, não tenho indicações, mas diz ali que a reta contém o ponto P21. Ora, se o ponto P pertence à reta, eu não posso desenhar em qualquer sítio. Eu tenho que garantir que o 1 seja da reta. Porquê? Porque o 1 é uma cota. E eu tenho aqui a linha que tem as cotas todas da reta. Portanto, é só procurar a cota que mede o 1.
E no momento em que eu encontro a cota que mede 1, consigo desenhar o ponto P com 2 de afastamento. Este será então P1, P2. Sei que o ponto pertence à reta porque P2 está contido em W2. E o W1 só faz sentido se passar por P1 e por Q1. E tenho a minha reta devidamente desenhada, W1. Há mais uma coisinha que eu te quero dizer sobre a reta, que é o seguinte: é possível nós percepcionarmos ou percebermos como é que a reta funciona à medida que ela se vai deslocando pelo espaço, ou seja, uma reta atravessa o plano frontal, pode atravessar o plano horizontal, pode atravessar os betas. Nós conseguimos perceber os diédros, os octantes que a reta atravessa, conseguimos perceber tudo através da representação da reta. Então, eu vou representar uma reta e vou-te mostrar como é que nós conseguimos perceber onde é que ela está a passar a cada momento. Repara, vê o enunciado. Agora, toma nota dos dados do enunciado antes de seguir o raciocínio. Tá? Então, repara, diz aí no enunciado que temos uma reta M que está definida pelos pontos A e B. Então vamos desenhar os pontos A e B. Ponto A é 4, 6, 3. Ok, 4, 6, 3. Desenha ponto A. 4, 6, 3. Repara que eu já estou muito mais à vontade. Sei que neste momento tu consegues desenhar os pontos sem problema nenhum. Portanto, o ponto A tem afastamento positivo e cota positiva. Depois temos o ponto B, que é menos 2, menos 5, 1, menos 10. Menos 5, 1, menos 10. Menos 5, 1, menos 10. E temos então o nosso ponto B. Este será então o nosso B, projeção 1. Este será o nosso B em projeção 2. E agora, sabemos que a reta M passa por estes dois pontos. Sendo assim, se eu unir o A1 com o B1, sei que obtenho a representação M1. Esta é a projeção M1 da reta, a projeção horizontal da reta, M. E se unir o B2 com o A2, obtenho certamente a projeção M2, ou seja, a projeção frontal da reta, M. Ok? Como é que eu consigo estudar o percurso da reta através do espaço? A primeira coisa que nós devemos fazer nestes casos é tentar entender exatamente onde é que estão os pontos notáveis da reta. Portanto, eu vou ver onde é que está o H da reta, o F da reta, vou ver também onde é que está o ponto em beta 2,4 e vou também procurar o ponto em beta 1,3. Vou procurar todos os pontos notáveis da reta. Procurando os pontos notáveis, eu desenho esses pontos notáveis. E a partir daí vamos conseguir definir exatamente todos os diédros e octantes que a reta atravessa. Ok? O primeiro ponto que eu vou encontrar aqui será o ponto horizontal da reta. Vou-lhe chamar H de M2. Portanto, é um ponto que tem 0 de cota. Este ponto, para pertencer à reta, terá que ter obrigatoriamente o H de M1 em M1. Aqui, eu estou claramente a atravessar o semiplano horizontal anterior. Portanto, neste ponto a reta está a atravessar o plano horizontal de projeção. Aqui vou ter o meu F de M1, que é o traço frontal da reta. O F. Apercebo-me que vou ter aqui um conflito que me obriga a apagar e a projetar a reta mais, prolongar um pouco mais aqui a projeção 2 da reta, para conseguir encontrar o meu F2. Aqui tenho certamente o meu F de M2, portanto é o traço frontal da reta, é um ponto que tem 0 de afastamento, é um ponto negativo, ou seja, está no semiplano frontal inferior, portanto está para baixo do eixo do X. Entretanto, vou ver onde é que está o meu ponto beta 2,4, que está aqui, onde o M2 e o M1 coincidem, portanto é um ponto que tem coincidência de projeções. Vou chamar I de M1 coincidente com I de M2. Este é um ponto do beta 2,4.
Ora, aqui estou a atravessar o beta-2,4, o bissetor dos diedros pares, e entretanto também descobri aqui um ponto que tem afastamento e cota iguais, portanto é um ponto do beta 3, vou chamar Q da reta, e será o meu traço em beta 3. Aqui teremos então Q de M2 e aqui Q de M1. Mais uma vez temos aqui uma situação em que o M1 fica a atrapalhar. Quando é assim nós apagamos e puxamos ligeiramente para o lado. Aqui a reta atravessou claramente o beta 3. Portanto, ou seja, dá para perceber precisamente quais são as zonas que a reta está a atravessar. Agora, como é que nós conseguimos percepcionar, por exemplo, que ela aqui atravessou o beta 3 e aqui atravessou o semiplano horizontal anterior? Onde é que ela estará nesta zona? Nesta zona a reta está, reparem, muito para a frente e pouco para cima. Ou seja, está no primeiro diedro. Mais exatamente no primeiro octante. Ou seja, uma vez que está para a frente e para cima, está no primeiro diedro. E uma vez que está muito para a frente e pouco para cima, está no primeiro octante. Ao atravessar o plano horizontal, se ela atravessa o plano horizontal e estava no primeiro diedro, primeiro octante, passa para o quarto diedro. Mais exatamente no oitavo octante. Ao atravessar o beta 2,4, mantém-se no quarto diedro, mas muda para o sétimo octante. Entretanto, ela atravessa o semiplano frontal inferior. Portanto, estamos no quarto diedro, ela atravessa o semiplano frontal inferior, quer dizer que muda para o terceiro diedro, mais exatamente no sexto octante. Entretanto, deste lado, estando no primeiro diedro, primeiro octante e atravessando o beta 3, continua no primeiro diedro, certamente, mas o octante muda. Ao atravessar o beta 3, passa para o segundo octante.